Olá, neste momento gostaria de cumprimentar todos os nossos irmãos, os nossos amigos, com a paz do Senhor Jesus. Vamos para mais uma palavra de fé ao seu coração. Creio que dessa forma nós vamos trazendo algo maravilhoso para a sua vida, para a sua edificação espiritual. Hoje gostaria de estar trazendo nesse momento o tema sobre Saulo de Tarso, o perseguidor. Saulo de Tarso, o perseguidor. Lembrando a você que conhecer as Sagradas Escrituras é muito importante. Esses minutos nós faremos com que você tenha um conhecimento da Palavra de Deus. Usando o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1, Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Nós encontramos esse texto no livro de Atos, no capítulo 9, versículo 1. Saulo, um homem muito zeloso da Torá, do conhecimento do Antigo Testamento, das coisas de Deus, mas até então um perseguidor. Por que esse Saulo ameaçava, respirava essa ameaça aos discípulos? Nós estaremos trazendo nesta matéria algo que pode chamar a sua atenção e o seu conhecimento para com as Sagradas Escrituras. A fundação da igreja em Jerusalém. No templo reformado por Herodes em Jerusalém, no mesmo lugar onde Jesus foi apresentado. Esse templo, onde os discípulos também e outras pessoas já estavam acostumados a fazer tudo aquilo que a antiga aliança dava-lhe a condição de eles fazerem. Jesus, nesse templo, ele foi apresentado. Nesse templo, Jesus teve os 3 anos do seu ministério, subindo a Jerusalém, conforme ordenava a Torá, a lei dos judeus. Mas nesse templo, aonde começou, vamos dizer, a fundação da igreja. A igreja que começa com os discípulos, já logo naqueles dias depois de Cristo ser ressurreto, estado com eles e ficando um período com eles, a igreja do Senhor Jesus Cristo vai para um número de 120 pessoas. Isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 15, você vê que essa igreja em Jerusalém já estava com 120 pessoas. Olha que multiplicação, 12 discípulos, mas daí então já 120 pessoas estão ali no lugar, no cenáculo. 2. Havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, Atos 2:41. Houve então, de 120, nós encontramos 3.000 pessoas, Atos 2:41. E quando no item 3, aqui, coloco Pedro e João no templo. Atos capítulo 3 inicia esse texto, dizendo quando este Pedro e João subiam ao templo e que eles, no propósito da oração, aconteceu o milagre, a cura de um homem que era coxo, a qual este homem também entra no templo. A partir do versículo 8, você poderá estar estudando, e já faço aqui para você ampliar, ler Atos dos Apóstolos, que seria dito, talvez o nome preciso, Atos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem agia no coração das pessoas e principalmente dessas que iam se convertendo no dia a dia. A igreja primitiva
Foi dado o nome à igreja primitiva porque iniciou-se lá em Jerusalém. A história da igreja iniciada no Pentecostes narra a missão dos discípulos de levar a mensagem do evangelho a todas as partes de Jerusalém, da Judéia e da Galileia. O crescimento devia então os discípulos após o Pentecoste. Foi Jesus que disse isso: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. É quando cumpriu-se o dia de Pentecoste, isso é, 50 dias após a celebração da Páscoa. Fazia 50 dias e Jesus sabia que haveria de descer, de enviar o Consolador, enviar o Espírito Santo. E acontece exatamente na festa das primícias, na festa que, quem sabe, os judeus já tinham por costume de celebrar ao Senhor como se fosse um culto de ação de graças. Eles ficam em Jerusalém. E aqui está então a grande explosão de convertidos, e isso fez com que a igreja crescia. Neste crescimento, nesta explosão de novos convertidos, a igreja crescendo, isso aconteceu que houve naquele dia um aumentou ainda mais a rejeição e o ódio dos religiosos da época contra os discípulos de Jesus. Eles já tinham crucificado a Jesus. Os líderes religiosos já haviam interpretado a missão de Jesus completamente diferente e levaram à crucificação. Essa rejeição de Jesus, esse ódio cresceu para com os discípulos do Senhor, quando viram, depois do Pentecoste, essa grande explosão que nós vimos a 3.000 pessoas, mais de 3.000, multidões, podemos dizer. Era o início da igreja. Estevão, um homem de fé, encontramos no capítulo 6, já a igreja se reunindo, de tão grande que já era, as pessoas precisavam fazer ali entre a igreja algumas divisões na questão de como organizar a igreja. Está registrado isso no Atos 6, e aí o serviço de diaconia começa a ser mostrado. E estamos agora diante de um homem, Estevão, que foi um dos diáconos separados da igreja para o serviço da diaconia. E nós encontramos em Atos capítulo 6, versículo 9, levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamado dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Homem como Estevão, um diácono, que você pode ver como este homem eloquente, conhecedor também das Escrituras, um homem muito cheio do Espírito, aconteceu que ele encontrou um grupo ali na sinagoga, esse grupo composto de libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e da Cilícia e da Ásia. Esse grupo começaram a discutir com Estevão. Estevão, o primeiro dos diáconos que foi morto, Estevão diz a palavra, eles não podiam resistir à sabedoria e o espírito pelo qual ele falava. Esse texto mostra como Deus estava agindo através dos primeiros discípulos da Igreja do Senhor no seu início na igreja primitiva.
a perseguição contra a igreja de Jesus. Isso acontece porque a explosão do crescimento entre os discípulos e a igreja levou as autoridades religiosas, aquele povo, a começar a perseguir os discípulos, os cristãos. E vemos a prisão, condenação e morte de Jesus resultaram das perseguições das autoridades religiosas de Jerusalém. Então eles já tinham feito isso com Cristo. Agora, pensando que terminavam, ficaram surpresos porque as coisas mudavam a cada dia, esse conceito entre eles. As autoridades preocupadas com isso. Então Estevão, depois de ter colocado o seu sermão com tanta veemência, com tanta autoridade, e aqueles homens que lá estavam não conseguiam entender, não conseguia contender com ele, porque a autoridade era grande, resolveram então matar Estevão. Fizeram blasfêmias, levantaram calúnias, e temos o Estevão, o primeiro mártir, sendo apedrejado. Atos capítulo 7, versículo 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Esse foi um princípio aonde aquele grupo, vendo a autoridade que Jesus concedia a Estevão, ele começa no seu sermão falar desde o princípio o plano de Deus, um dos mais lindos sermão biblicamente colocado por um homem cheio de fé. Daí, estes enfurecidos levam à morte de Estevão. Saulo estava lá. Saulo não compreendia esse mistério oculto. Saulo não compreendia o mistério oculto. Saulo estava lá quando a morte de Estevão acontecia. Mas é porque ele não entendia o que Deus estava fazendo, porque isso só é revelado depois para Paulo. Saulo não compreendia o mistério oculto desde os séculos da parte de Deus em relação à igreja. Confere Efésios capítulo 3, versículo 9, quando falamos aqui do mistério oculto que todos os tempos do Antigo Testamento, séculos, estava oculto no plano de Deus. Então isso quer dizer que jamais o Antigo Testamento, ninguém ouviu falar esta palavra igreja, não havia nenhuma condição de igreja, não era revelado, estava um mistério oculto. Somente Paulo teve esta condição que o Senhor Jesus mostra a ele, revela a ele o mistério da igreja. Como um fariseu fanático, Saulo tinha a convicção de que seu papel era destruir a fé cristã, matando e prendendo os seguidores de Jesus. Ele só tinha um pensamento diante da explosão, diante do discurso que ele ouve de um discípulo que, com muita autoridade, Saulo estava presente e consente na morte de Estevão. Saulo consentiu a morte de Estevão. Atos capítulo 7, versículo 58 diz: E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Ele estava presente. É como se ele desse o aval daquela situação. Ele parece que está contemplando, ainda não entendendo. Mas é a partir deste momento que as coisas vão mudar na vida deste homem chamado Saulo.
Encontramos também em Atos 22, 3 e 4, o próprio testemunho desse homem chamado Saulo, do que ele fazia. Atos 22 está dizendo: segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. Isto Paulo, consciente do erro que estava fazendo por um equívoco na condição de ser zeloso da lei. Ele tinha como se esta nova religião, uma nova seita que estava surgindo, e não sabia que era o plano de Deus estabelecido para a salvação de toda a humanidade. A igreja continua sendo a porta que Deus abriu para vivermos eternamente com o Senhor. Saulo não estava entendendo, porque ele estava olhando apenas para a Torá, e ele via que a lei dizia que quem morria no madeiro era maldito. Então, Saulo não queria aceitar de que Jesus Cristo havia sido feito maldito por todos os homens. A maldição que estava para com aqueles que eram crucificados, Jesus tomou sobre si a maldição de toda a humanidade para nos deixar livre. Se você pode ser livre hoje, saiba que Jesus Cristo fez isso por mim e por você, aniquilando de uma vez por toda a maldição do pecado. Saulo persegue a igreja de Jesus Cristo. Saulo consentia na sua morte, isto é, na morte daqueles que estavam pregando Jesus. Naquele dia levantou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Atos capítulo 8, versículo 1. Nós encontramos que esta igreja passa a ser perseguida então, porque parece que a morte de Estevão contentou as autoridades religiosas da época e fez com que Saulo então buscasse uma autoridade entre elas para que pudesse matar todos os cristãos. Saulo persegue a igreja de Jesus Cristo. Atos 8:3 diz: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Atos capítulo 8, versículo 3. Veja o quanto acontecia uma perseguição para aqueles que eram seguidores de Jesus, a igreja de Jesus Cristo. Saulo perseguindo, em Atos 26, 9, Saulo dá novamente esta posição, agora com uma condição do seu coração, talvez já vendo o erro que havia cometido. Ele diz: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes. Encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Atos capítulo 26, 9 e 10. Esse foi o princípio da nossa igreja. Isso foi algo que aconteceu. Paulo aqui já era converso e ele está vendo o quanto ele fez para aquilo que não entendendo. O propósito de Deus, porque Jesus Cristo é quem se apresenta realmente a ele, a Saulo. Ele revela a Saulo
o grande mistério oculto para que ele pudesse ser o vaso escolhido, como já dissemos em outra mensagem. Esse vaso que o Senhor queria levantar, ele está agora dizendo: na verdade, parecia que muitas coisas eu devia praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. Ele recebeu autorização dos principais e sacerdotes e ele consentiu por seu voto na morte de muitos. Se você que está me assistindo, esta mensagem, esta palavra, e que pertence à Igreja de Jesus Cristo ainda hoje, pois a Igreja do Senhor marcha até o dia da sua volta gloriosa, eu quero dizer a mensagem que Jesus Cristo traz ao seu coração. Ele deixou registrado: não podemos temer. Mesmo que os discípulos passaram por isto, a igreja não pereceu. A igreja continua viva até os dias de hoje. Se não bastasse, muitas perseguições hoje sutis ainda se levanta concernente ao povo que é discípulo de Jesus, um povo que faz o bem. Todavia, meu irmão, minha irmã, saiba da mensagem que Jesus Cristo tem para você nesse dia. E eu deixo aqui uma mensagem. A mensagem de Jesus Cristo à sua igreja está em Mateus capítulo 5, versículo 10 e 12, quando Jesus diz: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Observe o que pode estar acontecendo nos nossos dias. É por causa do amor à palavra de Deus. Parece que a Bíblia Sagrada cai em descrédito nos dias atuais, mas os cristãos continuam erguendo a palavra da verdade, a Bíblia Sagrada. Brasil é um país cristão, denominado país cristão, e os cristãos estão sendo perseguidos de uma forma que é visível, por pregar a palavra de Deus, por pregar a transformação em Jesus Cristo, por pregar uma moralidade ética cristã. Mas eu quero deixar aqui que Jesus Cristo já avisou: quando por minha causa vos injuriarem, perseguirem e mentindo. Eles são mentirosos mesmos. Eles gostam da mentira porque querem satisfazer a vontade do seu pai que é mentiroso. Jesus disse isso: o diabo é mentiroso e ele é o pai da mentira. Então, meu irmão, minha irmã, por estas injúrias, por esta condição, não se entristeça. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Essa é a palavra que Jesus Cristo deixou. É grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Quero crer que o Espírito Santo injete coragem na sua vida para continuar pregando, falando do grande amor de Deus que transforma a vida, que regenera a vida. Que Deus em Cristo lhe abençoe. Eu oro por você nesse instante. Querido Deus e Pai, neste momento, eu oro, Senhor, pelo teu filho, pela tua filha que acaba de assistir esse vídeo, meu Senhor. Eu não sei aonde, mas encoraja, dá ânimo, dá graça, Senhor, para vencer esses dias tão difíceis e que continua levantando a bandeira do Calvário. Meu Senhor, desta bênção, em nome de Jesus. Amém.
Está aí, se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu like, comente e compartilhe. Com certeza será uma forma de contribuição para este canal. Deus abençoe em Cristo. Até o nosso próximo encontro.